Estamos na câmara limpa do CEMOP, que é onde nós produzimos os nossos dispositivos eletrónicos, nomeadamente transistores em papel. A tecnologia convencional é baseada em silício cristalino e nós neste momento vamos produzir um transistor de papel baseado em óxido de semicondutor, óxido de zinco semicondutor. Para tal, temos então que começar por fazer a deposição do óxido de semicondutor no nosso substrato, o papel. Usamos para isso umas máscarazinhas, que são estas, em que o óxido de semicondutor vai ser depositado sobre toda esta área. No entanto, devido à máscara, que protege quase a totalidade do substrato, apenas vamos ter aqui estes buraquinhos depositados de óxido de semicondutor, que vai ser então a área ativa do transistor. Isto é a primeira, depois removemos esta e colocamos então uma segunda máscara, exatamente por cima, para colocar então os contactos que poderão ser de alumínio ou de ouro, para fazer a fonte e o dreno do nosso transistor em papel. Esta então é a primeira fase onde vamos depositar a área ativa do semicondutor no nosso substrato de papel. Para isso utilizamos um sistema de pulverização catódica, ou sputtering, e vamos então colocar agora aqui a nossa amostra dentro de uma antecâmara. Colocamos então a nossa amostra na antecâmara, onde ela vai fazer um pré-vácuo, para depois então introduzirmos na câmara principal, onde se vai realizar o processo de deposição do semicondutor baseado então em óxido de zinco. E vamos dar início então à pulverização catódica em si. O que a pulverização catódica consiste é na introdução de um gás. Nós introduzimos o gás dentro da câmara, depois esse gás vai ser ionizado e vai então atacar o alvo, e dessa forma vai arrancar o óxido de zinco e depositá-lo sobre o nosso substrato. E dessa forma então é que vamos conseguir ter depositado um filme fino de óxido de semicondutor, neste caso transparente, de óxido de zinco sobre o nosso papel, que vai funcionar como área ativa do nosso transistor de papel. Neste momento acabamos então de fazer a nossa deposição do óxido de semicondutor transparente, a nossa área ativa do semicondutor. Vou então agora retirar o nosso dispositivo, neste caso o nosso suporte com o substrato. Como podemos ver, isto é uma eletrónica transparente, por isso não se vai ver aqui a deposição do nosso óxido de semicondutor transparente, que eu posso verificar, ou posso demonstrar. Se conseguir tirar a máscara, ora aqui está, não se verifica nada. No entanto, vamos então agora passar para a nossa segunda fase do processo. Nesta segunda fase então do processo, fazemos a deposição dos contactos fonte e dreno no nosso transistor de papel. Para isso utilizamos um sistema de evaporação térmica assistida por canhão de eletrões. E para tal precisamos primeiramente de mudarmos então as nossas máscaras. Tiramos então a nossa primeira máscara que fez a deposição do semicondutor e colocamos a nossa máscara que vai servir para dar o padrão dos contactos fonte e dreno. Vai então proteger toda a área, vai além disso proteger alguma parte da área ativa do semicondutor e vai colocar só uns contactozinhos, neste caso os elétrodos superiores, fonte e dreno. Finda a segunda parte do processo, em como já podemos ver aqui no nosso substrato de papel, já temos os contactos depositados, a fonte e o dreno, volto a referir. Falta-nos então concluir o processo em si. E o que consiste em quê? Consiste em depositar nas costas do nosso papel outro óxido de semicondutor transparente que vai funcionar como um elétrodo inferior. Esse elétrodo vai ser depositado no mesmo sistema de pulverização catódica onde foi depositado o semicondutor. E isto porquê? Porque a inovação neste processo é que o papel não só é usado como substrato para o nosso transistor em papel, como também é usado como dielétrico, porque a estrutura do nosso transistor é dada por um óxido de semicondutor transparente, um dielétrico, um semicondutor e depois um contacto. E então o papel, a inovação dele, a principal característica é o facto de ele também ser usado como dielétrico. E por isso temos que fazer nas costas do papel a deposição do tal contacto inferior, ou elétrodo inferior. Temos o nosso transistor de efeito de campo produzido sobre papel, então vamos pô-lo no microprovador, que é o aparelho que nos permite verificar as características do nosso transistor e verificar se ele efetivamente funciona. Vou então colocá-lo aqui no prato. Basicamente o microprovador o que tem é umas pontas de prova que vão assentar sobre os contactos fonte e dreno e como tal depois já nos poder fazer então as leituras do dispositivo.
Temos então agora aqui o nosso computador ligado ao nosso software, que nos permite verificar então essas características do transistor. Fazemos um simples varrimento e ele dá-nos as nossas curvas de transferência do transistor, verificando então que temos aqui a abertura do canal.